Olá, pessoal, estamos de volta e, como prometido, né, vamos iniciar agora a parte da operação prática de loja da Freitas, tá bom? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre estoque, né? Gente, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar dando uma certa classificação com relação às lojas e tipos de estoque, tá? E aí, o porquê que lá no encontro passado foi importante a gente trazer a identificação e localização de cada loja, porque aqui a gente vai tratar muito pelo número da loja, tá? Aqui na Freitas a gente tem a cultura de não falar sobre determinada loja pela sua localização, mas sim pelo número dela. Então, por exemplo, a loja da Maraponga, aqui em Fortaleza, é a filial número 20. Então, sempre que a gente vai se referir a ela, a gente chama, pô, a loja 20 aconteceu isso, na loja 20 está faltando isso, né? Por exemplo, loja 15 é a loja da Bahia, né? Então, sempre que a gente vai se referir à loja 15, a gente fala loja 15, que é a numeração dela, tá bom? Então, foi importante eu trazer isso no momento passado para que vocês já se familiarizem com essa forma de identificação, tá? E aí, gente, falando sobre estoque, tá? Hoje, dentro da Freitas, com relação às lojas, nós temos três tipos de lojas, tá? Com relação a estoque, tá bom? Nós temos as lojas com apenas estoque aéreo, nós também temos as lojas apenas com depósito e nós temos as lojas que possuem tanto o estoque aéreo quanto o depósito, tá? Então, primeiramente aqui à esquerda nós temos as lojas apenas com estoque aéreo. São aquelas lojas onde todo o estoque dela está identificado na última prateleira, aquelas últimas prateleiras, né, onde a gente pode observar já algumas caixas, o estoque que fica lá no aéreo. Né? Então, lá em cima funciona o estoque da empresa, né, o estoque da loja, no caso, que fica nos últimos andares das prateleiras, né, que é o que a gente chama de estoque aéreo. E aí nós temos algumas lojas com apenas esse tipo de estoque, que são a loja 20, que é a loja da Maraponga, a loja 21, que se localiza em Juazeiro do Norte, loja 26, que é em Iguatu, loja 27, que fica em Salvador, loja 28, que se localiza aqui em Fortaleza, e a loja 32 também aqui em Fortaleza. Todas essas lojas, o estoque principal ficam nas áreas aéreas, né? Então são lojas que não têm depósito e toda vez que a gente recebe mercadoria, após feitas as exposições, né, os abastecimentos, a gente guarda o restante das mercadorias lá em cima, né, que é o que a gente chama de estoque aéreo. Bom, então essa é a primeira identificação. Porém, nós também temos as lojas estilo depósito. Ou seja, são aquelas lojas que grande parte delas são um pouco menores, e aí por causa disso elas não têm prateleiras muito elevadas, né? São prateleiras de uma altura um pouco mais baixa, e por causa disso elas não possuem um estoque aéreo, né? E sim depósitos. Então, dentro dessas lojas nós possuímos um estoque, nós possuímos uma área específica para guardar mercadorias, que é o que a gente chama de depósito da loja, tá? Exemplos, por exemplo, lojas do centro aqui de Fortaleza, como as lojas 2, lojas 3, lojas 6 e 8, são lojas um pouco menores, por causa disso ela tem prateleiras um pouco mais baixas, e aí não tem como a gente fazer a organização do estoque aéreo, né? E aí toda a mercadoria que chega, as sobras dessas mercadorias a gente guarda no depósito, tá? Mas além disso, também tem a loja 4, que fica em Juazeiro, loja 10 em Maracanaú, loja 12 em Sobral, loja 14 em Mossoró, loja 34 em Pacajus. Então, todas essas lojas aqui são lojas um pouco mais compactas e o estoque principal delas ficam em depósitos tradicionais, né? Então, aquela área específica para guardar mercadoria, tá? E por último, pessoal, a gente também possui as lojas com estilo aéreo mais depósito. São aquelas lojas um pouco maiores, né? A grande maioria dessas lojas aqui são as maiores lojas da companhia. E aí são filiais que comportam tanto o estoque aéreo quanto o depósito. Então, quando chega a mercadoria, a gente consegue estocar as sobras, boa parte delas no aéreo, o que não caber mais, a gente coloca no depósito, tá? Então, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, a gente tem loja 1 de Maracanaú, loja 7 aqui em Fortaleza, loja 15 na Bahia, loja 18 também na Bahia,
Então, essas lojas aqui que estão sendo identificadas, elas combinam os dois estilos, tanto o estoque aéreo quanto o depósito, tá bom? Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de classificação, porque a gente vai falar muito sobre a organização, tanto do estoque aéreo quanto do depósito, tá? E é importante que vocês, principalmente quando vocês chegarem na loja de vocês, vocês saibam identificar. Poxa vida, eu estou entrando aqui na loja 20, vou começar a trabalhar na loja da Maraponga. Eu sei que a loja da Maraponga ela é apenas estilo aéreo, ela não tem depósito. Não, eu vou entrar aqui na loja do centro de Fortaleza. Eu já sei que essa loja ela é apenas estilo depósito, né? Porque como são lojas um pouco mais compactas, um pouco menores, elas não comportam estoque aéreo, apenas o depósito. Mas, por exemplo, se você for entrar numa loja de Recife, por exemplo, são lojas maiores que comportam tanto o estoque aéreo quanto o depósito também, tá bom? E aí aqui no próximo slide eu trago justamente a identificação, tá? A ilustração desses dois modos, tá? Aqui na esquerda eu trago aqui a foto de um depósito, tá? Então, imagine como se aqui fossem as lojas um pouco menores, onde elas têm essa parte do depósito dentro da loja em si. E aqui à direita eu tenho as lojas que são um pouco maiores, então vocês podem ver aqui pela foto que é uma loja com uma grande, por exemplo, um grande comprimento, tanto de altura quanto de largura. E aí vocês podem ver que a gente tem aqui a parte do estoque aéreo. Vocês podem ver que as prateleiras elas vão até uma certa altura e o restante da altura fica como estoque aéreo. Então nós possuímos esses três tipos de estilos de lojas com relação a estoque, tá? E aí, falando sobre estoque, né, gente? Agora a gente vai partir para a parte prática mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre organização de estoque, tá bom? Então, pessoal, o nosso estoque, tanto o estoque aéreo quanto o estoque de depósito, ele deve ser separado por seção e fornecedor, tá? Então, os nossos estoques, eles devem ser organizados primeiramente por seção e dentro dessas seções por fornecedor. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Imaginem a seção de plásticos, tá? A gente tem uma seção muito grande de plásticos, né? Então, nós devemos organizar o nosso estoque assim como está organizado nas prateleiras da loja. A gente vai deixar uma seção só para o setor de plásticos, né? E aí, dentro dessa seção, a gente vai deixar, por exemplo, módulos por fornecedor. Então, fornecedor X eu vou deixar apenas nessa altura, mais à direita eu deixo o fornecedor perdão, mais à direita eu deixo o fornecedor A, fornecedor B. Então, sempre a gente vai organizar primeiramente por seção, seção de plástico, seção de vidros, por exemplo, e dentro da seção a gente vai organizar os módulos por fornecedor, tá? Por que que isso deve ser feito? Porque quando você for procurar a mercadoria para poder abastecer na sua seção de loja, fica mais fácil de você encontrar o produto, porque está lá organizadinho por seção e dentro da seção você pode procurar já pelo fornecedor, tá bom? Então, gente, primeira coisa é isso. Primeiro a gente organiza por seção e depois por fornecedor, tá? E aí, com relação a espaço e identificação. O interessante, pessoal, é que a gente deixe cerca de 30 a 40% de espaço livre, tá? Tanto no estoque aéreo quanto no depósito. Por que que a gente tem que deixar esse espaço de 30 a 40%? Porque quando a gente receber mercadorias novamente, né, é interessante que tenha um espaço já definido para que a gente consiga guardar essas mercadorias com facilidade. Se a gente não tiver um estoque organizado e esse estoque estiver praticamente entupido quando a gente receber novas mercadorias, a gente não vai conseguir guardar essas mercadorias com facilidade. E aí o estoque fica bagunçado, depois a gente tem mais dificuldade de encontrar mercadoria, né? E aí a operação de loja acaba ficando um pouco ruim. Então é sempre importante manter uma certa organização para que a gente deixe espaços livres para futuros recebimentos de mercadoria, tá? E aí, pessoal, é importante que a gente identifique módulos e caixas corretamente. Como assim, Daniel? É assim, pessoal, algumas caixas de produtos, elas já vêm com uma identificação. Então, tem alguns produtos que ele já vem até com a foto do produto na caixa, né? Então, nessas caixas em si, não precisa você identificar nada, porque o produto já vem identificado naquela caixa, né? Porém, tem outros produtos, outras mercadorias, que vêm em caixas sem qualquer tipo de identificação. E aí é importante que a gente coloque a etiqueta, tá? Naquela caixa,
identificando que naquela caixa tem produto tal, tá bom? Por que que isso é importante? Porque se a gente guardar as caixas de mercadorias que não são identificadas e a gente não identificar essas caixas com a etiqueta, quando a gente for procurar o produto, vai ficar muito difícil, porque todas as caixas estão sem identificação. A gente vai ter que abrir todas para poder encontrar o produto. A gente identificando essas caixas antes de guardá-las, a gente consegue depois encontrar de maneira mais fácil. Então percebam que todo tipo de organização de estoque é para que a gente encontre esse produto com mais facilidade depois. Quando a gente vai fazer o abastecimento, é importante que nós sejamos rápidos nesse processo. E para ser rápido, a gente precisa identificar corretamente, tá? Então, primeira coisa, deixar espaço de 30 a 40% para que a gente consiga guardar as mercadorias em futuros recebimentos e também identificar aquelas caixas que não possuem identificação, tá bom? Falando ainda sobre estoque, tá? Sobre a organização do aéreo e do depósito. Aqui, gente, a gente tem uma organização de produtos por andar, tá? Então, aqui na foto ao lado, por exemplo, eu trago uma exemplificação de um estoque aéreo. E aí vocês podem perceber que nós temos três andares, né? Nós temos o primeiro andar, que fica na base, o segundo andar e o terceiro andar, tá? E essas práticas aqui que eu vou falar para vocês, elas funcionam tanto para o estoque aéreo quanto para o depósito, tá bom? Então vamos lá. Produtos por andar, como é que são feitas as organizações? Primeiro, gente, no topo, ou seja, no último andar, no terceiro andar praticamente, a gente deve deixar produtos leves e sazonais. Daniel, como assim produtos sazonais? Produtos de datas comemorativas, tá, gente? Então, produtos natalinos, produtos, por exemplo, da época de São João, produtos da Copa do Mundo, produtos de carnaval, por exemplo. Então, aqueles produtos que estão atrelados a datas comemorativas, a gente deixa lá no topo. Por quê? Porque lá no topo, né, no último andar, é um andar mais difícil, ou então um andar mais demorado, que a gente tem para pegar produto, certo? E aí a gente deixa os produtos sazonais lá, porque o nome já está dizendo, são produtos sazonais. Ou seja, a gente só vai precisar dos produtos de São João na época de São João. A gente só vai precisar dos produtos da Copa do Mundo na época de Copa do Mundo. Então a gente não vai usar sempre aqueles produtos, né? Então a gente deixa lá no último andar, porque a gente não vai movimentar tanto eles, né? Apenas em datas comemorativas, tá bom? Então a gente deixa os produtos mais leves e sazonais no topo, tá? No último andar do estoque aéreo e do depósito. No segundo andar, pessoal, ou seja, no meio no segundo andar ou no meio ali dos três andares, a gente deixa aquelas caixas mais grandes e de maior facilidade de localização. Exemplo, ventiladores, liquidificadores, tá? Então, aquelas caixas maiores, onde a gente tem maior facilidade de localizar, a gente deixa ali no segundo andar, tá? E na base, pessoal, ou seja, no primeiro andar, tanto do estoque aéreo quanto do depósito, a gente vai deixar os produtos mais pesados, tá? Por quê? Porque se a gente colocar produtos mais pesados no segundo andar, ou no primeiro, ou no último andar, no topo, esse estoque ele vai tombar, né? Porque os produtos vão ficar mais em cima e os leves mais embaixo. Então, na base, no primeiro andar, a gente deixa os produtos mais pesados, a exemplo de vidros e louças, tá? Que é onde a gente vai, pelo menos, trazer uma certa resistência para o nosso estoque. Então, recapitulando, primeiro andar, a gente deixa produtos pesados, a exemplo de vidros e louças, tá? Que são produtos um pouco mais pesados mesmo. No segundo andar, a gente deixa aquelas caixas um pouco maiores e com maior facilidade de localização, a exemplo de ventiladores e liquidificadores. E no topo, a gente deixa os produtos mais leves e sazonais, tá? Que são os produtos de datas comemorativas, tá bom? Muito importante essa parte de organização, tá, gente? E aí, pessoal, estamos terminando, tá, sobre estoque. Queria falar para vocês aqui sobre algumas boas práticas, tá bom? Na organização de estoque. E aí eu trago a frase de o quê? Amar fazer bem feito. Então a gente tem que ter sempre essa prática de gostar bastante de fazer bem as coisas, né? De amar fazer bem feito. E aí aqui eu trago três boas práticas, tá? Primeira delas, o aéreo e o depósito não podem ter produtos soltos, tá? De lado ou acondicionados ou colocados de qualquer forma, tá bom?
Então, gente, não pode ter produto solto. O ideal é que os produtos estejam sempre em caixas, tá bom? Para que a gente não tenha avarias, tá bom? Para que esse produto não acabe se deteriorando. Então, é sempre bom deixar dentro de caixas para que a gente consiga manter esse produto de maneira adequada, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, não deixar produto solto ou jogado de qualquer forma. Segunda boa prática, o estoque aéreo e o depósito devem ser frequentemente movimentados, tá? E retirado para as seções e pilhas. Gente, tanto o estoque aéreo quanto o depósito, eles têm que ser movimentados, se possível, todos os dias, tá? A gente não pode deixar a mercadoria guardada muito tempo. Por quê? Porque estoque parado é dinheiro perdido, né? Produto que não é exposto não é vendido. Então, o cliente nunca vai comprar um produto que está lá no estoque aéreo ou no depósito há muito tempo, né? A gente acaba perdendo o giro de venda. Então, pessoal, tanto o aéreo quanto o depósito são estoques provisórios, tá bom? Eles têm que ser movimentados de maneira corriqueira, certo? E por último, a última boa prática é o seguinte: as caixas da última prateleira, ou seja, aquelas caixas de produtos leves ou sazonais, as caixas da última prateleira do depósito ou do último andar do aéreo devem possuir no mínimo 20 centímetros de distância do teto do estoque. Então vamos tirar um exemplo aqui. Se você colocar uma caixa de qualquer jeito e acabar encostando demais no teto do estoque, quando você for retirar esse produto, você vai ter muita dificuldade, tanto para retirar o produto, e aí com essa dificuldade você pode até danificar o produto ou a caixa daquele produto, né? E a gente pode acabar perdendo com relação a isso. Então, o interessante é que seja organizado de forma com que mantenha um espaço de 20 centímetros para o teto do estoque. Então, imaginem que aqui é o teto do estoque e aqui é a mercadoria. A gente tem que deixar um espaço de 20 centímetros entre o teto e a caixa, para que quando vocês forem pegar essas caixas, vocês consigam tirar com facilidade. Tá bom? Então, é importante ter atenção a isso. Gente, a gente falou bastante aqui sobre estoque, né? Acho que já deu 17 minutos de vídeo. Eu vou estar encerrando por aqui esse primeiro momento com relação à organização de estoque. No próximo encontro, a gente vem e finaliza essa primeira parte, tá? A gente tem ainda algumas coisinhas para falar sobre estoque e aí depois a gente continua o nosso conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Aquela coisa, tem dúvidas? Pausa o vídeo, volta um pouquinho, faz as anotações. É muito importante a gente estar na mesma página e antenado com relação a essas práticas da operação de loja, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.